Começa agora, Inédita Pamonha. Por instantes felizes, virginais e irrepetíveis. Senhoras e senhores, estamos no ar. Este é o nosso Inédita Pamonha. Nós estamos falando das parábolas de Jesus e hoje nós vamos para o Evangelho de Lucas, onde encontraremos a parábola. E quando eu aprendi lá atrás, o nome da parábola era da ovelha desgarrada. Mas também poderia ser a ovelha perdida e depois reencontrada. O certo é que nós estamos sempre diante de uma alegoria e, portanto, de uma realidade que se encontra no lugar da outra, representando a outra. Temos que ter sempre na cabeça a história com seus elementos e o que é que cada elemento dessa história representa, né? O que é que cada elemento dessa história parece estar no lugar de outro. Então é essa a nossa preocupação. E aí tinha um pastor, e o pastor pastoreava suas ovelhas. E aí então ele se dá conta de que falta uma, né? Falta uma. E aí o sol já vai se pondo, a dificuldade aumenta e naturalmente todo mundo que no mundo da vida tem que tomar decisões, muitas vezes tem que botar na balança valores diferentes e ver o que conta mais, o que importa mais. Então imagine aí um rebanho de 100 ovelhas, você tem 99, está de noite, você está sozinho, e aí você cogita ir buscar a centésima que se perdeu. Mas é claro que ao cogitar buscar a centésima que se perdeu, você abre um risco, que é o risco em relação às outras 99. Vão ficar com quem? Vão ficar aonde? Vão ficar como? De qualquer maneira, seria muito plausível o pastor pensar: é melhor eu perder uma e guardar 99 do que ter uma perda ainda maior. Então, é uma conta muito fácil de fazer, matemática, muito tentadora, muito segura. Há perda? Há, mas ela é a perda menor em relação a outras perdas possíveis. Pois é, mas a lição de Jesus aqui é justamente num sentido diferente desse cálculo, não? Em outras palavras, eu não posso calcular o valor da ovelha na matemática do rebanho. Eu não posso calcular o valor do que a ovelha significa para mim somando e diminuindo ovelhas. A matemática não é o bom critério. Isso nos faz pensar que cada ovelha, ainda que reunida em rebanho, tem um valor por si só que nada corresponde à parte que ocupa no todo. Cada ovelha tem um valor maior do que o número de avos que ela ocupa em relação ao todo do rebanho. Portanto, o amor do pastor pela ovelha desgarrada é muito maior do que 1/100º do amor pelo rebanho todo. O zelo do pastor pela ovelha desgarrada é muito maior do que 1/100º do zelo que ele tem pelo rebanho todo. Então, eu não posso usar a matemática da soma, da diminuição e da divisão para fazer os meus cálculos e tomar as minhas decisões.
É um pouco essa a preocupação da parábola, não é? Ora, o que é interessante observar é o que representa uma ovelha isolada e desgarrada, né? Uma ovelha isolada e desgarrada é uma ovelha desprotegida, né? É uma ovelha entregue à própria sorte, é uma ovelha condenada à morte, é uma ovelha condenada ao sofrimento, é uma ovelha condenada à desgraça. Por quê? Porque a força possível de uma ovelha está justamente na proteção do rebanho, né? Então veja que interessante. Se de um lado o amor do pastor pela ovelha nada tem a ver com a soma, a força existencial da ovelha só depende desta soma, né? Só depende deste agrupamento. Então, o que faz o pastor? Ele entende que as 99 podem ficar ali e saberão se defender e vai atrás da 100ª. Ora, ele se esforça para encontrar a 100ª e ele não dá instruções de longe para ela. Venha por aqui, saia daí. Não, quando ele a vê, ele vai até ela, não é? E quando ele a encontra, ele não dá uma bronca, dá uma desqualificada, sua tonta, não vê que não era para não ter desgarrado, né? Olha, me fez perder tempo. Ele não faz nada disso. Ele também não amarra uma coleira na ovelha e sai arrastando. Agora você vai caminhar até onde estão as outras 99. Nada disso, a ovelha está ferida, ela está acuada, ela está amedrontada, então ele a libera dos inconvenientes, dos espinhos, do que a feria, ele cuida dela e ele a coloca sobre os ombros e ele carrega a ovelha até o rebanho. E naturalmente esse retorno não é um retorno de humilhação pública, bronca pública, bode expiatório, desmoralização pública, no caso coletiva, né? Não, é um retorno de alegria, é um retorno de júbilo. Ora, qual é a diferença entre o comportamento do rebanho e o comportamento da ovelha desgarrada, né? O rebanho provavelmente obedeceu ordens, cumpriu normas, né? E a ovelha desgarrada não. Mas aparentemente o pastor se alegrava muito mais em ter trazido a ovelha desgarrada de volta do que na conservação prevista das outras 99. E assim você percebe que a lição de Jesus, ela procura incluir, mas não é incluir quem está absolutamente excluído. É incluir quem está mesmo na pior. E isso, obviamente, deve nos deixar pensativos e reflexivos, porque algumas analogias são possíveis. É como um quebra-cabeça de 1000 peças. Aparentemente, uma peça de 1000 não é nada, mas o quebra-cabeça perde a graça sem as 1000. Ele precisa das 1000, porque as 1000 constituem o todo. E as partes têm graça quando constitutivas do todo. E assim, Deus, tal como o universo, não aceita abrir mão de uma sobre 100. Porque uma sobre 100 não é 1/100º do seu sucesso ou do seu fracasso. Uma sobre 100 é todo o seu sucesso, é todo o seu fracasso. Assim como todas as peças de um quebra-cabeça são necessárias para um quebra-cabeça. E todos os planetas são necessários para um universo.